Convidamos agora Gilton Mal, professor da Universidade Federal de Sergipe, mentor e influenciador digital, doutor em Ciência da Propriedade Intelectual. Trabalha com as linhas de pesquisa de sistemas de informação, cidades inteligentes, design thinking, criatividade, inovação, tecnologias educacionais e games. O professor Gilton conduzirá a palestra Gestão de Tempo, Produtividade e Propósito. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa tarde. Antes de começar, queria agradecer muito, dizer que é uma satisfação enorme poder estar participando aqui com vocês. Eu fui aluno do IFAL, vou mostrar um pouco da minha trajetória no meio da apresentação. E digamos que o IFAL é minha casa, né? Foi minha base. Eu vou falar aqui, na verdade, é um bate-papo, né? Gestão de tempo, produtividade e propósito, porque é um tema que é bem aprofundado. Na verdade, é um tema que não tem uma receita de bolo. Na verdade, é algo que no dia a dia você vai desenvolvendo e vai adaptando às suas necessidades. Mas a gente vai fazer aqui um breve bate-papo. Quem quiser essa apresentação, né, e também tirar dúvidas, pode entrar no Instagram aí, @GiltonMal, vai no link da bio, já está disponível para fazer o download dessa apresentação. Então, quem sou eu? Eu sou influenciador, eu costumo dizer que eu sou influenciador digital e da vida real. Digital porque eu atualizo, a minha rede mais ativa é o Instagram, né? Atualizo o Instagram, mostrando um pouco do dia a dia, um pouco da minha rotina como professor, né? O meu amor por café, né? Eu sou coffee lover. E também eu sou criador desse bordão aí, que é a nossa filosofia, né? Filosofia do E-Café, que é uma âncora. Na verdade, a gente, quando você está com preguiça, não quer produzir, faz o café, o botão de start para você poder estar produzindo. E eu sou influenciador da vida real porque eu sou professor do Departamento de Computação da Universidade Federal do Sergipe e, querendo ou não, para o bem ou para o mal, todo professor ele é um influenciador. Né? Quem é que não tem aí um professor que, de certa forma, impactou, que conseguiu modificar alguma coisa na sua vida? Certo? Qualquer coisa, podem me marcar aí no Instagram, GiltonMal, e podem tirar dúvida pelo direct. Um pouco da minha trajetória no IFAL, né? Eu entrei no IFAL em 2009, tá aqui a foto, minha turma, né? Aqui turma do 4º ano, curso técnico integrado em informática. Inclusive, tem mais 3 pessoas aqui da minha turma que eles são servidores do IFAL, aqui a professora Priscila, né? O Uziel e a Alana. Fora o curso integrado, também eu fiz o bacharelado em Sistema de Informação, inclusive está aqui a foto, né, do antigo reitor concedendo o grau aqui, né, conferindo o grau. E tem algo interessante que essa foto está aqui sozinho, né, no gabinete do reitor, porque eu precisei antecipar a colação de grau, né, não pude colar grau junto com todo mundo, porque eu passei no mestrado da UFAL, então eu precisava do diploma. Então tá até aqui a notícia, né, do IFAL, saiu no site na época, aqui ó, o reitor confere grau ao primeiro aluno formado do curso Bacharelado de Sistema de Informação. Então, aproveitar a palestra bem para dizer, todos vocês que são alunos, aproveitem, né? Eu costumo falar que o IFAL é uma mãe, né? Onde tem várias oportunidades que vocês agarrarem, né? E conseguirem alinhar aí com o propósito de vida de vocês vão conseguir chegar longe, certo? Então, vamos lá, falar agora aqui sobre esse assunto. Uma breve agenda aqui, um roadmap para a gente conversar, né? A definição do que são o que a gente vai conversar, uma contextualização, vou fazer algumas indicações de livros para que vocês possam se aprofundar, né, no assunto, algumas estratégias e ferramentas que eu posso estar indicando aqui, e vou fechar com as conclusões a respeito do tema. Então, essa linha aqui, ela mostra basicamente a inter-relação sobre esses 3 temas: gestão de tempo, produtividade e propósito. Ou seja, você tem que ter uma gestão de tempo, eu vou explicar mais à frente o que é, para você poder ter o que chamamos de produtividade. E você, com uma produtividade, você consegue atingir o seu propósito, que é esse o foco. Porém, né, o grande segredo, né, de quem faz curso, baixa e-book, passa semana de imersão, de fazer vários treinamentos de gestão de tempo e não conseguir adaptar, é porque, na verdade, eles são interdependentes, mas você não pode começar pela gestão de tempo para que você adquira produtividade. Na verdade, eu trago até o ilustrado aqui, né, o livro um trecho da Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, aqui é a imagem da Walt Disney, onde a Alice, né, em uma parte do filme e do livro também, ela conversa com esse gato aí, que é bem diferente,
E ele faz o seguinte diálogo, né? Alice pergunta para o gato, você pode me ajudar? O gato diz, sim, eu posso. Alice pergunta, para onde vai essa estrada? O gato pergunta, para onde você quer ir? Alice diz, eu não sei. Aí o gato joga aqui essa frase aí, que é a frase clássica, né, que é frase até de Instagram, que é para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por que eu estou trazendo isso? Justamente porque, mesmo sendo interdependentes, a escala é invertida aqui, né? O gráfico é o contrário. Você tem que definir o propósito, que é para onde você quer chegar, para então você ter a produtividade e a partir daí você definir sua gestão de tempo. Então, esse é o foco. De forma bem simples, né, colocando palavras para vocês entenderem, a gestão do tempo poderia ser equiparada ao quê, o porquê, o motivo, a razão, né, o porquê você quer fazer determinada atividade. A produtividade é o como você vai realizar essa atividade e o propósito é o porquê você vai fazer aquilo ali, né? O que é que te move fazer isso aí. Então, diante disso, vou começar a falar do propósito, certo? E o propósito que eu trago aqui, né, o propósito não é aquele propósito de vida, né, aquela coisa bem mais mística. Você pode até juntar, é até interessante, né, indicado que você utilize os seus propósitos de estudo, propósito profissional com propósito de vida. Porém, é algo que não é tão fácil, né? Você tem que fazer passo a passo. Então, o propósito que eu trago aqui para essa palestra é exatamente o propósito no foco do objetivo, do alvo, né? Do destino que você quer chegar. Então, você traça para onde você quer chegar para você poder ter uma gestão de tempo a caminho daquele propósito. Então, a primeira indicação de livro que eu trago aqui é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Né, o livro ele explica várias coisas, inclusive reforça isso que eu falei, né, porque nós devemos começar pelo propósito. E nesse livro ele traz, inclusive, as histórias de Martin Luther King, Steve Jobs e dos irmãos Wright, que eles conseguiram sucesso na carreira deles, né, e também outras empresas conseguiram sucesso justamente porque eles focaram no propósito primeiro. Então, dentro do livro, ele traz essa ferramenta, que é a primeira ferramenta que eu mostro para vocês aqui, que é o chamado Círculo Dourado. O Círculo Dourado é exatamente para você poder chegar, atingir um objetivo, você poder fazer alguma coisa, né, vender algum produto, você tem que começar pelo porquê. E no nosso caso aqui, o porquê seria exatamente esse propósito, a sua produtividade é como você vai fazer isso, e o que é exatamente a gestão de tempo. Então, a dica que eu dou é pega um post-it, né, você antes de estudar, antes de fazer qualquer coisa, pega um post-itzinho, escreve o porquê você quer fazer isso realmente, cola na frente do notebook ou em qualquer local, e você sempre que estiver fazendo as coisas, olha para aquele porquê, e aquilo ali vai te lembrar o porquê você está fazendo isso. Para reforçar mais ainda, tem esse livro aí, que é do psiquiatra, é muito bom livro, né, do Viktor E. Frankl. Ele, na verdade, ele fez uma pesquisa dentro dos campos de concentração na Segunda Guerra, porque algumas pessoas resistiam aquele ambiente, né? E outras pessoas não resistiam tanto assim. Todos estavam na mesma situação, horrível a situação. Mas por que alguns aguentavam mais e outros não? Ele conseguiu fazer o estudo e descobrir que, na verdade, quem aguentava mais, né, os problemas que surgiam, é porque eles tinham um propósito bem definido. Inclusive, esse psiquiatra, ele foi o criador da logoterapia, que é uma terapia, né, que é baseada no sentido. Então, tá aí também a indicação. E outra coisa que eu trago para vocês também, que é interessante a gente gerar o propósito, porque você só consegue ter compromisso com o que você faz se você tiver um propósito bem definido. Né? Então, tem até uma pesquisa aí do LinkedIn, de 2016, que ela relatou que apenas 37% dos funcionários eles estavam comprometidos e engajados com seus trabalhos, justamente porque o trabalho desses profissionais não estavam alinhado com o que eles queriam, né, de propósito. Tá aí o link também para quem quiser baixar. E vamos para a produtividade. O que é a produtividade? Né? Propósito, você já sabe. E agora, a produtividade? Olha só. Primeiro, vou desmistificar algo aqui, né? Preguiça é diferente de procrastinação. Né? Preguiçoso é aquele cara que não faz nada. O procrastinador não é o cara que não faz nada. Procrastinador é o cara que ele vive ocupado. E ocupado é diferente de produtivo. O cara que vive ocupado fazendo várias coisas, né, nem sempre aquilo que ele está fazendo tem a ver com a produtividade. Então, eu trago aqui outra referência, o livro Essencialismo, que ele explica o seguinte, que produtividade não é você fazer muitas coisas, e sim você fazer as coisas certas.
para você equilibrar trabalho e vida pessoal, você tem que eliminar esses chamados desperdícios, certo? E devemos aprender, no caso, a reduzir, simplificar e manter o foco no que é o nosso propósito. Um diagrama do próprio livro é esse aqui, ó. A gente tem aqui os nossos recursos, que ele traz a energia. No primeiro, você pode ver aqui que a energia que você tem, né, são divididas em várias atividades. Porém, apenas uma dessas atividades aqui, ela está ligada com o seu propósito. Ou com certeza aqui você vai demorar ou talvez nem consiga chegar no seu propósito. Porém, na segunda ilustração, a sua energia aqui, ela está 100% aqui focada exatamente no seu propósito. Então, o segredo da produtividade não é você fazer 1000 coisas uma única vez, e sim o contrário, você fazer uma única coisa 1000 vezes, né? Você conseguir, né, fazer para chegar até o seu propósito. Em cima disso aqui, a gente já sabe o que é o propósito, vem a questão da gestão do tempo, que é ele que vai ser a base, né? Você definir o seu propósito, definir sua produtividade, o que é. Vamos agora à gestão do tempo. Então, antes de falar de gestão de tempo, eu vou fazer uma analogia aqui, né, para vocês entenderem a importância do nosso tempo, né, de uma boa gestão. Né? Vamos falar de dinheiro, né? Joga aí no chat. Quem aqui gosta de dinheiro? Né? Momento Silvio Santos. Quem aqui gosta de dinheiro? E aí? Olha só, em cima disso, imagina que você, né, o que é que vocês fariam se, ao acordar, vocês encontrassem uma maleta com R$ 86.400 todos os dias. E quando você vai dormir, que acorda no outro dia, tem uma nova maleta com 86.400. Isso aí todos os dias. Então, o que é que vocês fariam com isso aí? Claro que várias coisas, né? Só que o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A gente, todos os dias, né? Nós temos 86.400 segundos. Então, não é dinheiro, né? Algo que é bem mais valioso do que dinheiro, que é o nosso tempo. E o que fazemos com esses nossos 86.400 segundos? É essa reflexão que a gente tem que fazer antes de começar uma gestão do tempo. Em cima disso aí também, o que nós faríamos se tivéssemos mais tempo todos os dias? Certo? E tem perguntas que constantemente estão na nossa vida, né? Queria que meu dia tivesse mais de 24 horas. O que você faria se seu dia tivesse 48 horas? Ou se ele tivesse 72 horas? Ou se ele tivesse 96 horas? Ainda, por que sentimos que o nosso tempo, né, o tempo que temos, nunca é o suficiente para fazer as nossas atividades? A resposta para tudo isso aí é que o tempo está sendo utilizado em atividades que não estão alinhadas com o nosso propósito. Esse é o grande problema. A gente faz um monte de coisas. Se o dia tivesse 48 horas, a gente ia preencher esse dia também com várias atividades que não são relacionadas ao nosso propósito. Por isso que a gente fica com essa ânsia, né, de nunca ter tempo para realizar as coisas. E o livro que eu trago aqui para ilustrar isso aí é o Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Demel. Ele traz, né, em seu livro que a vida não se resume a você iniciar uma tarefa e você se sentir frustrado por não conseguir e deixar para lá. Ou então você realizar seus objetivos de forma ordenada, né? Você precisa fazer esses objetivos de forma ordenada. Equilibrar as áreas da sua vida, né? Com menos esforço e mais resultado. Porque, como eu falei, o produtivo, ele não faz mais. Ele faz menos, porém com qualidade e de forma seletiva. Uma das dicas, né? Tá aqui outra ferramenta que é bem interessante. É uma ferramenta simples, porém é uma ferramenta poderosa, que é checklist ou to-do list. Antes de você sentar no seu computador, antes de você estudar, abrir o livro ou fazer qualquer coisa, pega e faz uma lista de atividades que você vai fazer naquele dia. A sugestão é que seja pela manhã. Você, assim que acordar, você pode ser no celular, tem aplicativos, né? Pode ser no e-mail. Tem pessoas que criam grupos no WhatsApp com você mesmo e manda mensagem para você com as atividades que tem para fazer. Então, não importa qual seja o meio, você cria uma lista de atividades que você vai fazer e vai checando sempre que cumprir. O outro segredo é fazer uma lista, que ele chama até no livro de lista de distrações. É exatamente coisas que você vai fazer depois. Ou seja, agora eu estou aqui apresentando essa palestra, aí de repente me lembro, tenho que pagar uma conta. Ao invés de eu interromper e pagar a conta, eu anoto numa lista e faço depois. Eu lembrei que eu tenho que fazer um telefonema importante, não sei para quem.
eu faço depois. Então, você, além de ter a sua lista, você vai ter uma lista para você ficar focado naquela tarefa, que é essa lista exatamente de fazer depois. O outro ponto interessante, é outro livro que eu trago aqui, é a Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que ele reforça para a gente não ficar apenas cumprindo tarefas. Né? Esse livro A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, ele foi baseado em uma pesquisa com mais de 42 mil pessoas, e ele traz um método de planejamento pessoal para a sua organização de tempo, onde ele divide o tempo em 3 esferas. Aí aqui que é o ponto interessante. Ele consegue dividir as suas atividades, aquela nossa listinha de atividades. Você, ao fazer a lista, você separe essas atividades em 3 pontos. Atividades importantes, atividades urgentes e atividades circunstanciais. O que é isso aí? Atividades importantes são atividades que a gente tem que executar, ou seja, é a atividade que vai ter ligação direta com o teu propósito. Atividade urgente é aquela atividade que a gente não pode controlar. Você está dirigindo o carro, de repente for um pneu, né? Você está em casa, de repente um cano estoura, né? Você vai fazer alguma coisa, de repente falta internet, entendeu? Você não consegue se comunicar, então isso é urgente, você tem que fazer isso aí de qualquer jeito, eu não posso deixar de fazer. E circunstanciais são exatamente o que ele chama de ladrões de tempo. Circunstanciais é aquela coisa que a gente liga a TV para assistir um episódio do seriado, de repente está maratonando. É aquilo que a gente, eu vou fazer alguma coisa para um colega, vai ser 5 minutinhos, de repente dura a tarde toda. E ele traz até uma proporção, né? Esse que é o ponto interessante. Não é para ninguém ficar maluco por não conseguir cumprir tudo isso, né? Porque depende da nossa rotina. Mas para você ter uma gestão de tempo, né, eficiente, você tem que procurar balancear as suas atividades. 70% destinado ao que é importante, focado no seu propósito. 20% o que é urgente, que é o que acontece, você deixa o tempo já alocado para isso. E as atividades circunstanciais, né, você deixa 10%. Então, essa é uma proporção para a gente colocar as nossas atividades. Outra ferramenta que é bem interessante é a matriz de Eisenhower. Essa matriz é uma matriz que é justamente para você trabalhar em cima das suas atividades. Ela traz basicamente uma matriz que divide em importante e não importante, urgente e não urgente. Então, aquilo que for importante e for urgente, você tem que fazer. Faz de vez. Aquilo que for importante, mas não for urgente, aí é que está um ponto bem interessante, você planeja. Né? Tem algo que não é para ser feito agora, eu tenho que entregar um trabalho daqui a 15 dias. Então, vou planejar semana que vem, na segunda-feira, às 2 da tarde, eu vou fazer a introdução desse trabalho. Na terça, eu vou fazer a fundamentação teórica. Então, você planeja, porque você tem tempo. O que é para fazer agora, você faz, que é urgente e importante. O que é importante e não urgente, você planeja. É urgente, mas não é importante, você delega. Né? O próprio livro até traz a questão de você poder comprar tempo. Se tem algo que você não consegue dominar, por exemplo, trocar um pneu de um carro. Eu posso trocar, mas eu vou demorar bem mais para isso. E aquilo não é importante para mim, mas é urgente. Né? O carro furou o pneu, eu tenho que trocar, senão eu não consigo me locomover. Então eu posso ligar para o seguro, né, ou para levar para alguma borracharia, alguma coisa, e eu vou delegar essa atividade. Ao final, a atividade vai ser feita, só que eu não vou fazer, eu vou delegar. E o ponto crucial, se não é importante, se não é urgente, apague. Né? Apague da sua vida. Lembra aí dos 86.400 minutos, segundos de vida que você tem. Apague, porque isso aí não vai estar contribuindo para a sua vida, né? Para o que você quer. Então, essa é uma matriz interessante que você vai colocar em cima das suas atividades. O outro ponto, até a professora Elaine mostrou, né, é o Pomodoro. Pomodoro é uma ferramenta maravilhosa, né, simples, totalmente adaptável, né, foi criado aí pelo Francisco Cirilo, e basicamente você pega as suas atividades e ela auxilia para você ter foco. Então, você, quando estiver realizando essas atividades, eu posso quebrar em 4 pontos, aí, 4 partes, né, de 25 minutos, onde, ao final de cada intervalo de 25 minutos focado, eu vou fazer um intervalo de 5 minutos. Um exemplo do que a gente já falou aqui, está lá a primeira atividade da checklist. Eu pego o celular, eu pego um Pomodoro, eu pego qualquer equipamento que consiga medir o tempo e coloco 25 minutos. Durante esses 25 minutos, eu vou fazer aquela atividade. Se vier um pensamento de outra atividade, o que é que eu faço? Eu puxo a lista de fazer depois e coloco fazer depois. E fico focado naquilo ali.
Depois de 25 minutos, eu passo 5 minutos descansando, né, tomando um cafezinho, e você depois vai fazendo mais ciclos de 25 minutos. Ao final de 4 ciclos, você se dê um descanso de até 30 minutos, de 15 para 30 minutos. Isso aqui é interessante porque, para quem não consegue ter foco, ele ajuda muito. E outro ponto interessante é que a produtividade, ela tem uma fórmula, que é exatamente a produtividade é igual ao foco menos as distrações. Então, com isso aqui, você consegue se livrar das distrações e você vai ter a sua distração aí de 5 minutos ao final de você executar a sua tarefa, certo? Concluindo o que a gente falou aqui, comece pelo propósito, né? Ou seja, de nada adianta vocês terem as melhores ferramentas, terem os melhores recursos, terem aquela motivação, aquela iniciativa, se você não tiver um bom propósito. Imaginem, por exemplo, esses aplicativos de celular, né, como um Uber ou como um 99, que você, assim que abre o aplicativo, ele pergunta para onde você quer ir. Então, você tem que traçar primeiro para onde você quer ir, para depois selecionar qual é o automóvel, para depois você realizar o pagamento. Então, se você não sabe para onde ir, né, você nem deve começar. Então, esse ponto é crucial. Comece pelo seu propósito. O outro ponto é pare de se enganar que ocupado não é produtivo. Nem tudo que você faz vai estar te ajudando a realizar o seu propósito, está sendo bom para você. O outro é crie listas de atividades, né? Pode ser de qualquer forma, virtual, pode ser no papel, mas crie essas listas. E o outro ponto é priorize, delegue e até mesmo elimine o que for necessário, né? Saiba trabalhar em cima dessas atividades. E, por último, o tempo é, sem dúvida, o bem mais valioso. Então, ele vale mais até do que o próprio dinheiro. Então, se a gente não saber administrar ou gerenciar esse tempo, né, podemos ter vários problemas. Então, cuide do seu bem mais precioso. Queria agradecer, né? Estou finalizando aqui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí pelo direct, né? E essa apresentação está disponível lá no link da bio, no meu Instagram, Gilton MAL. Obrigado. Agradecemos ao professor Gilton pela apresentação e iniciaremos agora um momento de perguntas que será mediado pela professora Priscila Silva, do campus Rio Largo. Professora Priscila, seja bem-vinda. Oi, boa tarde. Vamos aguardar o professor Gilton voltar para a gente iniciar esse momento. Professor Gilton, boa tarde. Boa tarde. Vamos iniciar esse momento de perguntas. Eu peço que vocês postem no chat as perguntas que vocês gostariam de fazer ao professor Gilton. Tem algumas pessoas perguntando se é café, Gilton. Sempre. Obrigado, galera. Pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas sobre o gerenciamento de tempo ao professor Gilton. Perguntas também sobre a experiência dele como ex-aluno do IFAL. Ele está aqui para responder tudo que vocês perguntarem, ou quase tudo. Perguntas, pessoal? A primeira pergunta, Gilton, da Pauline. Quantas matérias eu devo estudar por dia? Beleza. Eu costumo dizer que não tem uma fórmula mágica, né? Você vai ter que se adaptar às suas necessidades, ou seja, a depender do seu ritmo de estudo, você pode pegar uma matéria ou várias. E outra coisa, também depende do nível de dificuldade da matéria para você. Mas para não ficar bem genérico, o que eu digo para você é você intercalar. Lembra daquela escala ali do Pomodoro? Né? Vão ser 4 ciclos. Você pega uma matéria de exatas, por exemplo, e depois você pega uma outra matéria que seja leitura, depois uma outra matéria que seja mais produtividade. Então, independente de quantas matérias, né, você vai ter que... O interessante é que você intercale para que não fique aquela coisa bem complicada. E isso aí é de você. Você vai começar com um pouco mais de matérias ou com um pouco menos e você vai medindo até achar a sua métrica, né, porque não tem essa fórmula específica. E também, a depender, né, você tem outras atividades. Você não pode ficar só estudando. Então, você tem suas atividades como pessoa, atividades profissionais, pessoais, né, atividades físicas, inclusive, para cuidar do corpo, até a professora Eliane falou. Então,
É esse o ponto. Obrigada, professor Gilton. A próxima pergunta é do Lucas Santos. Qual era o seu propósito ao entrar no IFAL? Legal, né? Momento emocionante aqui. Olha só, por questões de necessidades, eu comecei a trabalhar cedo, né, com 14 anos. E no meu trabalho eu tive a oportunidade de ensinar informática básica para crianças, né? Então eu era um cara tímido, por incrível que pareça, né? Priscila estudou comigo, sabe que eu não sou nada tímido, mas eu era bem tímido antes. E trabalhando como professor, né, do cursinho de informática básica, eu gostei daquela atividade. Então, um dos meus propósitos quando eu entrei no IFAL era justamente me capacitar em informática, né, tentar fazer um mestrado, um doutorado para justamente ensinar. E, graças a Deus, eu hoje ensino, né, e faço o que eu gosto. Eu estou como professor porque eu amo o que eu faço. Né, e mesmo se aparecer outras oportunidades, eu acho que eu estou realizado, né, profissionalmente com essa profissão. Então, meu propósito no IFAL era me capacitar o máximo possível para poder um dia ser professor da minha área. Obrigada, Gilton. Nós temos aqui mais uma pergunta da Caroline Santos. Como continuar estudando mesmo nos dias com menos motivação? Exato. Uma coisa que a gente fala muito é que tem duas palavrinhas chaves, né? Palavrinhas mágicas aí, que rodam o nosso dia a dia. A motivação e a disciplina. Então, tem dias que a gente não consegue produzir. Eu mesmo tenho essa questão do café. Né? O café é porque, como eu até falei, né, da PNL, a gente trabalha com a questão de âncora. Você tem que arrumar alguma coisa que te dá prazer. Para você chegar, eu gosto de correr, eu gosto de ir à academia, até assistir um seriado, né? Eu quero assistir um seriado. Então você faz um acordo com você mesmo. Né? Se você tiver um amigo, alguma pessoa até que bloqueie, arranque as pilhas do controle da TV, né? Que impeça você de fazer algo que você gosta. Aí você coloca como meta, eu só vou fazer isso que eu gosto quando eu realizar uma tarefa. E o outro ponto também é que você pode quebrar uma tarefa em tarefas menores. Ou seja, eu quero ler um livro. Ler um livro é complicado para as pessoas que não têm o hábito de leitura. Então, por que você não faz o seguinte? É pequeno, mas você consegue. Coloca, eu irei ler apenas um parágrafo de um livro. Acabou, por dia. Com certeza você, ao abrir o livro, né, que já é um trabalho imenso, para você ler um parágrafo, você, não, vou ler 2, vou ler 3, vou ler 4, de repente você vai ver que você não só bateu a sua meta, como você dobrou, triplicou e tudo mais. Então tem até um livro que ele fala sobre mini hábitos. Você não precisa fazer uma tarefa gigante. Você quebre ela em tarefas menores para que você, mesmo sem motivação, você consiga fazer. E outra, não se preocupe. Vai ter dias que você está mais produtivo, tem dias que você está menos. Mas o importante é você fazer. Né? Sempre faça alguma coisinha, mas faça. Ok, professor Gilton, nós temos aqui mais uma pergunta Manda do aí. Ronald Emanuel, uma pergunta mais operacional aí. No método Pomodoro, eu uso as 2 horas para um assunto ou para 4? Sendo 25 minutos para cada? Certo. É o seguinte, é interessante que você, como eu falei, né, a depender da complexidade do que você está fazendo, da atividade, você pode matar essa atividade em 25 minutos, né? Ou utilizando os 4 tempos. Mas eu acho interessante que você utilize os 4. Até porque tem algo que chama que é o seguinte: a gente, né, mesmo pessoas achando que é multitarefa, nós não somos multitarefas. E a gente tem algo na nossa cabeça que é o seguinte: para você se concentrar em uma atividade, você requer um determinado tempo. E para você mudar de atividade e voltar para aquela atividade de novo, você também perde energia. Ou seja, é interessante que, se você puder, você pegue ali os 4 pontos do Pomodoro em uma única atividade. Porque como você não vai mudar, você vai economizar mais energia, e se você estava concentrado naquilo ali, né, você vai permanecer com essa questão do foco, certo? E às vezes acontece comigo, você está tão, tipo um livro, né? Ou então um artigo. Você está tão concentrado naquilo ali que o telefone toca no Pomodoro, você não está nem aí. Você acaba pulando o Pomodoro e passando 2, 3 horas direto. Entendeu? Então, inclusive, essa questão de 25 minutos é o que ele indica, mas você pode adaptar às suas necessidades também. Menos
pode até colocar menos, caso for necessário, ou ampliar. Certo, professor Gilton. A gente tem aqui uma pergunta também do professor Arlisson, do Campus Maceió. Ele pergunta: como produzir após o doutorado, onde tenho 2 filhos pequenos em uma casa nessa quarentena? Eu acho que você, como recém-doutor, vai poder dar uma resposta, né, professor Arlisson? Isso acontece. Inclusive, eu tinha até um aluno de programação que ele tinha uma filha pequena, né? E a menina tinha alguns problemas, tá? E ele trabalhava, então ele estava com essa mesma dificuldade do professor Alisson. É o seguinte, é complicado, mas você vai ter que fazer aí um pequeno sacrifício, que é você reservar um espaço de tempo só para você, né? Mesmo dentro de casa, aquela questão, tem até um livro aí, O Milagre da Manhã, que você acorda às 5 da manhã. Na verdade, não é que você acorde às 5, literalmente, é que você tente acordar em um horário que não tenha ninguém, né? Ninguém acordado. A Alisson é das exatas, está acostumado a madrugar. Eu sei disso. Então, você escolhe um horário que não tenha ninguém ali e você faz um cronograma menor para você poder estar produzindo, né? No caso aí, se for produtividade de artigo, né, é interessante que você pegue umas bolsas de pesquisa, né, para poder estar auxiliando você nesse ponto. Então, o segredo agora, como é pandemia, tem que ser dentro de casa, mas se não fosse, você reservar um pequeno horário só para você. Não é fácil, né, com filho e tudo mais, mas é esse o ponto, né? Boa Gilton, pergunta. Obrigada. A próxima pergunta é da professora Vládia Bessa, um abraço para a Vládia. Ela pergunta para você qual a importância de participar de atividades como projeto de pesquisa, extensão e monitoria. A verdade é toda importância, né? É o seguinte, a gente quando entra não só no curso técnico de informática, né, no caso, ou até no superior, você tem, de qualquer forma, um monte de disciplinas, né? No meu caso, eu tinha, né, desde disciplinas de programação, disciplina de redes, disciplinas de administração, porque eu sou formado em sistema de informação. Aí é nesse ponto que você está na universidade que você vai selecionar o que é que você quer, o que é que você gosta. E no dia a dia da disciplina, não tem como o professor ele trabalhar sem fugir daquela questão de passar o conteúdo. Então, é no meio dos projetos, tanto de pesquisa, de extensão e da monitoria, que você vai colocar em prática. Ou seja, é na vida real. Né? Da mesma forma, quando você começa... Eu fui bolsista da Universidade Aberta do Brasil, né? O DPAD, Departamento de Educação à Distância, e aquilo que eu aprendi de programação nas disciplinas, eu pus em prática, né, em um ambiente real. Então, é de extrema importância. E eu até falo o seguinte, né, para o aluno que quer trabalhar com pesquisa, mesmo seja uma pessoa que você não curta tanto, não goste, né, é interessante você entrar naquela área, porque vai que você realmente confirma, eu não gosto de programação, vou trabalhar com redes, mas eu pude colaborar, pude passar por aquilo ali, né, e pude entender e criar os porquês de eu não gostar daquele assunto. Ok, professor Gilton. Vamos para a próxima pergunta. Manda aí. Nossa. Pergunta da Maria Clara Souza. Eu devo sair da minha zona de conforto, mesmo tendo medo? É seguro? Eu adoro essa pergunta de zona de conforto, né? É o seguinte, na verdade, a gente cria essa... Eu também trabalho com motivacional. A questão da zona de conforto não é você sair da sua zona de conforto, é você ampliar a sua zona de conforto. Porque cada vez que você vem um desafio e você vence, você não tem mais medo dele. Então, aquilo que era fora da sua zona de conforto começou a ser sua zona de conforto. E você vai expandindo isso aí. Então, não pense no copo meio vazio, né? Pense nele como meio cheio. Então, na verdade, é você ampliar a sua zona de conforto e não sair da sua zona de conforto. E o medo, ele é normal. Se você vai fazer uma atividade que ela não te dá medo, ela não vale essa importância, né? Faz parte ter medo. Agora, o que você tem que fazer é trabalhar o que o pessoal chama de soft skills. Trabalhe muito outras coisas, né? A questão do seu psicológico. Porque, às vezes, a gente não está acostumado com o não cumprimento, né? Com o insucesso. E lembre-se que todo mundo que tem sucesso, antes de chegar até ali, ele teve vários e vários insucessos. Então, foque nisso, o medo é normal, né? Se apegue a pessoas, a amigos, né? A religião, se você tiver. Se não, se apegue a você mesmo, a energia, a meditação e tente quebrar. O medo, ele nunca vai sair.
mas você vai ter que se acostumar a conviver com ele. E no final, aquele gostinho de adrenalina, né, você vai ver que a sensação de prazer a cumprir essa atividade que era difícil vai ser bem maior. Obrigada, Gilton. A próxima pergunta é do Márcio Lima. Na gestão de tempo, menos é mais? Quantidade versus qualidade? Com certeza. É exatamente esse ponto. Né? Às vezes a pessoa chega, pronto, estudando para concurso. A pessoa chega e diz, eu passei o domingo inteiro estudando, né? 12 horas seguidas. Quando você vai olhar, isso aí é o tempo bruto. O tempo líquido que essa pessoa passou estudando realmente foi de 1 hora, 2 horas. Então, o que ele falou, ele já respondeu, né? Qualidade é bem mais importante do que quantidade, né? 2 horas, você quietinho aqui, né? Lendo, estudando, sem interferências externas, é bem melhor do que você tentar estudar no meio da bagunça, de certa forma. Então, com certeza, é esse o ponto. Próxima pergunta. Edna Silva. O imediatismo é o inimigo do propósito ou essa frase é apenas um clichê? Na verdade, é o seguinte, o imediatismo, a depender do seu perfil comportamental, a gente, às vezes... Lembra da tríade do tempo, né? A gente tem um prazer em executar aquela tarefa que traz... É mais fácil, né? Que traz um benefício rápido. Um exemplo, você está numa dieta. Você tem um evento, um casamento, uma formatura, e é daqui a 6 meses. Você vai fazer esses 6 meses uma dieta restritiva, né, alimentar, para poder chegar no peso ideal. Ou então você tem algum problema e você quer emagrecer para ter uma melhor qualidade de vida. Beleza. Aí, de repente, chega um amigo com um brigadeiro na sua frente. Você vai parar, vai olhar o brigadeiro, né? Então, se eu pegar aquele brigadeiro e comer, né, eu vou ter aquela sensação, aquele prazer. Porém, ele vai quebrar o meu propósito aí, que é estar nessa dieta restritiva. Entendeu? Então, na verdade, o imediatismo, ele é inimigo do propósito, certo? Porque nós temos essa sensação de ter querer o prazer imediato e não o prazer a longo prazo. Só que o segredo é o seguinte, se você concluir essa sua atividade de longo prazo, o prazer vai ser bem maior, né? A recompensa que a gente tem é bem maior do que esse do imediato. Um livro ótimo para isso aí é O Poder do Hábito. Ele explica exatamente isso, que ele mostra como é que a gente, quando faz alguma coisa, a gente tem esse prazer, nessa sensação. Ô, Gilton, obrigada. A gente tem aqui mais uma pergunta da Maria Eduarda, e aí eu peço que se alguém tiver mais alguma pergunta, envie no chat, que a gente já está quase encerrando essa nossa rodada de perguntas, tá? A Maria Eduarda faz uma pergunta, e aí sobre a partir de qual momento a falta de motivação e vontade de fazer minhas tarefas se torna preocupante, uma questão de saúde mental. Gilton, eu sei que você não tem formação em psicologia, né? Então não sei nem se você se sente à vontade para responder essa pergunta, mas aí você fica à vontade para falar. Não posso responder, né? Na verdade, o primeiro ponto é exatamente esse. Se você sente que tem alguma coisa estranha em você, né, alguma modificação do seu comportamento, você procura realmente um profissional. Né? Não é nenhuma vergonha, até inclusive o próprio instituto, né? Eu, quando era aluno do IFAO, eu fui na psicóloga, né, do IFAO, então você tem esse apoio. E não só na própria psicologia, você vai em cima do apoio estudantil. Né? Talvez você falando com assistente social, falando até com a pessoa que você tenha uma admiração, né? Você possa tentar ter uma conversa, porque hoje em dia, conversas às vezes sinceras é raro. Então, o primeiro ponto, você procure realmente um profissional. Né? Procure um profissional e em cima disso aí ele vai te indicar para alguma coisa mais em cima do seu caso. Obrigada, professor Gilton. Mais algum dos participantes gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Gilton? Muita gente parabenizando, Obrigado. Algumas pessoas falando citando o livro que você recomendou, né, O Milagre da Manhã. É ótimo. Bem, eu acredito que nós não temos mais perguntas. Então, muito obrigada, Gilton. Então, chama agora a professora Sheila para fazer o encerramento da live.
Agradecemos aos nossos palestrantes, à professora Priscila, pela disponibilidade e por suas contribuições. Estamos chegando ao final do nosso acolhimento. Gostaríamos de informar que o Instituto Federal de Alagoas está somando todos os esforços para retornar às aulas da melhor forma possível. Estudantes, procurem sempre a aproximação com seu campus, com seus coordenadores, busquem informações pelos canais virtuais oficiais da instituição. Em nome do Instituto Federal de Alagoas, agradecemos a todas e todos que acompanharam, né, e participaram da nossa transmissão da Semana de Acolhimento ao Discente. Se cuidem, abraços virtuais a todas e todos. Desejamos uma ótima tarde.